Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou estar fazendo aqui para o canal Culinárias da Vovô Sete. Boa tarde a todos. Uma esfirra. Agora vou temperar a carne, tem que deixar ela escorrer um pouquinho. Então eu vou primeiro preparar a carne. Aqui eu tenho 1 quilo de carne patinho moído. Aí eu vou colocar sal, uma colher de sal, 3 tomates picados, Aqui eu tenho um temperinho pega esposa, páprica, pimenta branca, pimenta do reino branca. Aqui vou poder estar colocando aqui. Cebola, eu coloquei uma cebola pequena branca e uma cebola pequena roxa. Então, aqui vai a cebola. E a gente vai temperar aqui o suco de 3 limão, que deu 100 ml. Suco de 3 limão. Aí a gente vai colocar aqui. E aí agora a gente vai estar mexendo bem essa carne. Não tem que mexer mesmo com a mão. Temperar direito, agregar tudo. E depois a gente vai colocar num escorredor dentro de uma outra vasilha para escorrer o excesso de líquido. Ok? Ó, pessoal, é assim que eu faço para escorrer a carne. Aqui eu tenho um escorredor de macarrão. Aí eu coloco uma vasilha onde ela fica suspensa. Aí coloco toda a nossa carne aqui. Aí eu deixo aqui ela ficar escorrendo. Aí ela escorre um pouco, escorre o líquido, para não atrapalhar na hora de fechar a nossa esfirra. Porque se ela tiver líquido, muito líquido, ela vaza na hora de assar e também é ruim de fechar. Então a gente vai deixar aqui escorrendo um pouco, ok? Ó, pessoal, agora eu vou estar fazendo aqui a massa da esfirra. Então aqui eu tenho 3 xícaras de chá de leite, lembrando que a minha xícara é 240 ml. Então é leite morno, assim, mamadeira de bebê. Um sachêzinho de fermento para pão, fermento biológico para pão. Aqui, 1 colher de margarina e 4 colheres de óleo. A gente vai estar colocando aqui. Aí a gente vai estar mexendo bem mexidinho. E aqui eu tenho 1 colher de açúcar, uma colher bem cheia de açúcar, colher de sopa. E 1 colher de sopa rasa de sal, que a gente vai estar colocando primeiro o açúcar. Aí depois que colocar um pouco de farinha, é que a gente coloca o sal. E aqui a gente vai pôr farinha, 1 quilo mais ou menos de farinha de trigo. A gente vai pondo aos poucos e mexendo. E agora aqui a gente já pode colocar o nosso sal, junto com essa farinha. Aí a gente vai mexendo. Vai colocando farinha, até que dá o ponto para poder mexer a nossa massa. Então, vai mais ou menos 1 quilo de farinha. Aí a gente vai colocando farinha de trigo. Até que a gente vai olhando o ponto dela. Ainda tá mole, então ainda vai mais um pouco de farinha de trigo. Aí depois a gente vai meter a mão na massa, né? Porque não tem jeito. Então vou estar aqui colocando mais um pouco. E vamos colocar a mão na massa. Aí agora a gente vai estar aqui mexendo.
eu já volto com vocês para mostrar para vocês como é que é o ponto dela. Ok? Ó, pessoal, a nossa massa tá nesse ponto aqui, ó, e a gente tem que sovar ela bem. Quanto mais sovada, mais leve as nossas esfirras vão ficar. Mais fofinha e mais leve. Então a gente vai assim, dando uma chuviscadinha de farinha e sovando. Aí depois eu vou porcionar ela para colocar. Eu gosto de deixar ela já tudo as bolinhas já feitas, que aí quando ela crescer já é só colocar elas, colocar o recheio, abrir, colocar o recheio e já, olha. Então a nossa massa, ela vai ficar assim, tá vendo, ó? É uma massa que não gruda na mão, ó. Uma massa bem bonita, não gruda mais nas mãos. A gente vai deixar aqui do... Agora a gente vai cortar assim a nossa massa, dividir ela em 3. A gente vai dividir ela em 3, para ficar mais fácil pra gente cortar, fazer as bolinhas. Então aqui, ó, agora a gente vai cortar ela. Eu acho que ainda tá grande. Muito grande. E a gente vai fazendo assim, ó, fazendo bolinhas, ó, fazendo bolinha e colocando aqui sobre uma toalha limpa. Ainda porcionei ela muito grande. Aí você vai fazendo as bolinhas assim, mais ou menos todas do mesmo tamanho. Eu não peso, então, mas se você quiser pesar, aí você pesa e coloca todas do mesmo tamanho. Aí agora, como é pra gente a esfirra, então... Ó, pessoal, vamos abrir aqui a nossa esfirra. A massa cresceu um pouco, depois ela termina de crescer. Aí você vai abrindo. Abre ela assim bem bonitinha. Assim, ó. E aí coloca uma colher. Eu coloco uma colher e um pouquinho de recheio em cada uma. E aí a gente fecha assim. Dá um beliscãozinho aqui em cima, fecha de um lado, ó. E depois pega essa outra parte e fecha a frente dela aqui, ó. Ó, ela fica assim, ó, parecendo um triângulozinho. Aí coloca sempre a parte que fechou pra baixo, ó. E dá uma certa distância, né? É, porque ela vai crescer, né? Ó. Aí a gente vai fazer com todas e depois mostra pra vocês na hora que vai pôr no forno pra vocês verem como elas cresceram. Tá ok? Ó, pessoal, eu bati aqui ovos, né? E aí coloquei um pouquinho de azeite e agora tô pincelando elas todas. Renderam 50 esfirras. Tá? De 40, quanto que era a massa? 40 gramas cada massa? Sim. 40 gramas cada massa. Aí rendeu 50 esfirras. E agora a gente vai passar aqui esse ovo, para elas ficarem douradinhas. Aí eu vou colocar no forno e depois eu mostro para vocês elas prontas. Ok? Olha, pessoal, essa é a nossa esfirra assada. Ficaram lindas. Obrigada, Deus nos abençoe e até a próxima receita, se Deus quiser.